Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática, aula 26, o desenvolvimento de lavra. Nessa aula nós vamos falar sobre a extração de petróleo e gás. Já vou adiantando a vocês, tá? Esse assunto ele é vastíssimo, profundo, merece um curso específico para isso, tá? Mas o que eu vou trazer para vocês nessa aula vai dar uma noção muito boa para vocês entenderem como é que funciona todo esse processo de extração da lavra de petróleo. Antes de continuarmos, como é de praxe, vocês já sabem que assistem o YouTube direto. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Ajude o canal a crescer e a chegar a mais e mais pessoas. Deixe o seu gostei ou não gostei e comente para que eu possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, petróleo e gás natural, isso é fantástico, é uma extração fantástica, uma tecnologia muito grande embarcada nesse tipo de extração aí, e nós vamos ver com detalhe, começando o quê? O processo de extração de petróleo ele varia demais. De acordo com o quê? Profundidade em que o óleo se encontra, ele pode estar nas primeiras camadas de solo, ou até milhares de metros abaixo do nível do mar. Como é o caso das mega reservas do Brasil, que pode colocá-lo entre os maiores produtores do planeta. Então, nós temos capacidade de um dia sermos autossuficientes em petróleo. Por que não somos ainda? Carlão, nós temos petróleo aí, então, pré-sal. Mas a tecnologia para extrair esse óleo, apesar de muito evoluída, ainda tem que evoluir mais e mais. E nós vamos ver o porquê aqui, tá? Então, não é uma tarefa fácil extrair esse óleo. E além da extração dele no mar, você tem a extração em terra, que já é um processo um pouco mais simplificado, onde nós temos aí os cavalos mecânicos. Mas nós vamos priorizar aqui a extração submarina. Então, primeira coisa, por que é difícil? Esses campos de petróleo brasileiros, eles estão a 300 quilômetros da costa. Só por aí já tem uma dificuldade de transporte. Então, quando ele estiver produzindo a todo vapor, esse ouro negro encravado nas rochas situa-se a 7.000 metros abaixo do nível do mar. E quer que piore mais um pouquinho? Vamos piorar. Sob uma camada de 2.000 metros de sal. Extrair isso aí é coisa para profissional, para empresa de alta tecnologia. E isso nós temos. Mas ainda nem tanta para extrair todo esse ouro negro que está nessas rochas aí a 7.000 metros. Por quê? Então vamos entender aqui como é que é o processo de trabalho de pesquisa. Primeira coisa, você tem que descobrir onde é que esse petróleo está. Então, para isso, você faz um estudo de sísmica para determinar os locais de maior probabilidade da ocorrência desse petróleo. E como é que faz essa sísmica? Então, você tem um navio percorrendo milhares de quilômetros, rebocando cilindros com ar comprimido, e de tempos em tempos ele dispara uma rajada, como se fosse uma explosão. Essa explosão gera ondas sonoras que batem no solo marinho e voltam. E aí, quando elas voltam, o que acontece? Acontece o seguinte: elas são captadas por hidrofones, que também são rebocados pelo navio, tá? Então esses hidrofones recebem essas ondas sonoras, decodificam, transformando-as em quê? Em imagens, que nada mais são do que a representação da camada do solo. Então, através dessas imagens é que os especialistas
vão estudar e descobrir se há petróleo incrustado entre as rochas e se houver, aonde ele está. Aí vem a outra etapa, perfurar o poço para tentar chegar até ele. Então a perfuração ela vai começar com a instalação de um BOP no poço. Tá? O BOP, o que é? Não é aquele BOP que a gente vê aí da polícia, não. Tá? BOP nada mais é do que um conjunto de válvulas para controlar a pressão da perfuração e impedir que o óleo vaze. Você sabe que é um problema sério, um vazamento de óleo no mar, ele causa um acidente ambiental de grandes proporções. E isso aí ninguém quer que aconteça. Tá? Então, quando se termina a perfuração, esse BOP é trocado por uma estrutura conhecida como árvore de Natal. E essa estrutura é que vai controlar a extração. Então, no início da perfuração, utilizam-se brocas de grande diâmetro, são diamantadas, tá? Cerca de 20 polegadas aí, ó, 50 centímetros de diâmetro. Durante a perfuração, elas são resfriadas por uma lama especial que, além de lubrificar, leva pedaços de rocha para a superfície para complementação das análises feitas pelos técnicos. Então, aqui tem uma imagem aí de todo esse processo bonitinho e produtivo. Então, nós temos aqui uma plataforma fixa à esquerda, um navio de produção e estocagem e uma plataforma semi-submersível, né, aqui à direita. Então, a representação do solo marinho aí, com um monte de árvore de Natal plantada lá e a tubulação saindo dessas árvores de Natal indo até um navio de produção e estocagem, ou então indo até a plataforma. Então, as perfurações, de tempo em tempo, são interrompidas para troca de broca ou injeção de cimento, que reveste o quê? Reveste o furo, sustentando as paredes do poço. Isso aí é feito com o cimento desce pelo tubo, por onde passa a broca, e sobe pelos vãos laterais, formando uma parede. Na sequência, uma broca menor continua essa perfuração. No caso nosso aqui do campo de Tupi, tá? Ele está em uma camada geológica acumulada antes do sal, o pré-sal. Para chegar lá, o desafio é atravessar a espessura da camada de sal pastoso, que se movimenta. Esse sal não está paradinho lá, ele não é uma rocha firme, então, ele é pastoso e se movimenta de acordo com as correntes marinhas, tá? E pode, inclusive, tapar os poços. Então, quando você consegue passar isso, estabiliza, bota uma tubulação lá que resista a essa pressão, a esse movimento aí todo aí, o que você faz? Você, com um mini canhão, tá, provoca uma explosão entre as rochas. Essa explosão tem a finalidade de criar fissuras, tá, através das quais é injetado gases ou líquidos para aumentá-las e para que o óleo contido na rocha flua por essas fissuras. E que óleo é esse? Nada mais é do que o petróleo ou gás natural. Então eles vão fluir por essas fissuras, chegar até a boca do poço e daí para cima, meu amigo, minha amiga, é a pressão do reservatório natural que leva eles até o topo. Oh, beleza, Carlão, que joia, o negócio é mais simples do que parece. Mas ainda pode piorar mais um pouquinho. Por quê? A diferença de temperatura entre o petróleo que sobe, ou seja, ele está a 63 graus centígrados, e a água do oceano, que está a 2 centímetros, tá? Então, faz com que o tubo que liga o poço até a plataforma tenha que ter um revestimento térmico e temperatura controlada por fios elétricos e fibra ótica,
Senão, é igualzinho no corpo humano. Deu coágulo na veia, vai passar pouco sangue. Se o coágulo aumentar, ele vai entupir a veia. Entupiu a veia, matou o indivíduo. A mesma coisa é com o petróleo. Tá? Então, esse revestimento térmico, fibra ótica e tudo isso é colocado lá para quê? Para evitar que surjam coágulos na tubulação capazes de entupi-la. E aqui chegamos ao final dessa aula. Como eu falei com você, é um assunto extremamente vasto, tá? Isso é um curso aí terminável. Nós temos hoje uma tecnologia muito grande, empresa de tecnologia muito grande, a Petrobras tem um know-how fantástico, mas mesmo assim, nem todas as áreas onde nós sabemos que existe o petróleo ainda estão em condições produtivas, porque existe a necessidade de desenvolvimento tecnológico, inclusive em relação a essa tubulação, porque a pressão submarina é muito alta. Ela chega a fechar esses tubos aí, ó, e eles ficarem completamente inoperantes, aí, não passar nada por causa da pressão. Então, é um trabalho magnífico, é um trabalho fantástico. Nós temos tecnologia para extrair muito petróleo e ainda vamos extrair mais ainda e sermos autossuficientes. Eu acredito que com essa aula você já teve uma noção melhor do que essa extração, tá? Você vai ver também um cavalo mecânico aí faz a extração em terra. E na próxima aula nós vamos falar de sais solúveis ou suspensões. Aguardo você lá, tá? Se estiver gostando e não for inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei ou não gostei, para que esse canal possa crescer e chegar a mais e mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto ligado à mineração. Tá? Meu muito obrigado a todos. Se quiser contribuir com o canal, faz um Pix. Até a próxima.